Oi pessoal, Fabiana Câmara aqui do Orquidário Dona Wanda. Pessoal, quero mostrar para vocês uma coisa que aconteceu aqui com uma Wanda da minha coleção e é bem interessante, é bacana eu mostrar isso para vocês porque na mesma planta ela soltou cake e soltou haste. E qual o motivo desse vídeo? Ela perdeu a ponteira. Bastante gente me pergunta quando acontece isso, se tem o que fazer, se vai perder a planta. Então, olha, tá escurinho aqui. Deixa eu tentar pegar bem aqui para vocês verem. Tá escurinho aqui porque eu passei própolis quando aconteceu isso. Então, deixa eu mostrar uma outra Wanda para vocês terem a noção do que eu tô falando. Que bastante gente ainda, né, que pode estar aqui vendo esse vídeo, ainda não tem Wandas, ou tem poucas Wandas, tá começando agora no cultivo e não vai entender o que eu tô explicando. Então, as Wandas, ela tem um crescimento monopodial. O que é isso? As folhas crescem na posição vertical, para cima. Então ela começa na base, daí ela começa a soltar folha e vai se alongando, né? E aqui, pra gente ter uma ideia, aqui são as últimas folhas, aqui uma folhinha nova. Então ela sempre tem a junção de duas folhas, um par de folha. Então aqui saiu essa folha, depois ela vai crescer mais um pouco, daí vai sair outra folha e assim vai dar continuidade no crescimento dela na vertical, tá? Então uma Wanda normal é dessa forma a formação de folhas. Essa daqui também tinha esse formato, só que o que aconteceu? Acumulou água aqui no centro, acumulou água, aí deve ter pegado assim um dia muito calor, a água que aqueceu e causou isso daqui, apodreceu o miolo. Deixa eu tentar virar, vou virar aqui para mostrar ela sem o ferrinho que tá na frente, para vocês entenderem bem. Aí, aqui dá para ver bem. Então, olha, é uma planta bem adulta, ela já tem bastante pontinhas de floração de hastes antiga. E daí apodreceu aqui o miolo. Foi na época que eu reformei aqui o meu orquidário. Então, eu não tava com tempo de cuidar de uma a uma, né? Porque eu tenho bastante plantas, né? Aqui é a estufa das plantas da minha coleção. Então, eu tenho bastante plantas nesse espaço. E daí, devagar agora, eu olho uma a uma, eu vejo o que cada uma tá necessitando, né? Se é um cachepozinho que tá feio, que tem que trocar. É um cachepô podre. O arame que tá curto, às vezes começa a pegar a pontinha da Wanda, daí eu troco. E cheguei nessa moça. Ela se destacou porque ela soltou haste, mas olha que curioso aonde essa mocinha soltou haste. Ela já é uma planta bem adulta, então a haste vai soltando entre a junção das folhas e vai subindo, né? Então o normal dela soltar a próxima haste seria a partir dessa parte aqui, né, de cima. E olha aonde ela soltou haste, lá embaixo, como se tivesse a primeira vez soltando haste. E o mais legal, ela soltou um cake. Cake é uma muda, olha que fofurinha. Então ela soltou uma muda e soltou haste. Por que acontece isso? As Wandas, quando acontece alguma coisa que sai do normal dela, como aconteceu com essa daqui, que ela perdeu a ponteira, apodreceu, simplesmente eu cheguei aqui, a folhinha estava manchada. Eu peguei na folha, puxei, a folha saiu na minha mão. Aí ficou mole, para não continuar apodrecendo o restante, eu parei de molhar ela por um bom tempo aqui na parte de cima. Pode ver que ela tá até com uma folhinha mais amarela, porque daí eu só regava as raízes, e ela tem muitas raízes. Como eu abaixei ela aqui para mostrar para vocês, ela fica bem no alto aqui. Então, olha, eu dobrei ali, as raízes estão dobradinhas no chão. Mas ela tem bastante raiz, essa moça. Então, a planta, ela se sente ameaçada quando acontece isso. Da mesma forma, se eu tivesse feito um corte, puxado uma folha, quebrado uma raiz, ela se sente ameaçada, então ela começa a soltar haste ou nova brotação, né, que são os cakes. E ela fez isso. A planta é muito esperta, ela acha que ela vai morrer, ela quer sobreviver. Então ela vai soltar mudas, novas raízes e pode soltar haste.
Essa daqui fez tudo ao mesmo tempo. Olha o tamanho da raiz que ela soltou aqui. Essa raiz bem clara é uma raiz nova. Olha que coisa linda. Dá pra ver nitidamente que é uma raiz bem nova, porque as outras raízes estão mais escuras por causa da rega, né? Então ela soltou essa raiz aqui em cima, como se fosse dar continuidade de uma próxima planta. Olha que interessante, pessoal, como a planta é esperta. Ela soltou o cake, que é a mudinha, e soltou a haste aqui embaixo, bem aqui na junçãozinha aqui no começo. E essa planta é de um perfume que vocês não fazem ideia. Vou mostrar para vocês a identificação dela. Ela é amarela. Ela vai ficar mais amarelinha ainda, que tá abrindo ainda. Ela tem cruzamento com Dansoniana, que é a Vanda espécie. Todas as vandáceas que vocês verem aí com a identificação Dansoniana, pode ter certeza que é de um perfume maravilhoso. Eu gosto muito das vandas perfumadas, eu tenho bastante aqui na minha coleção. E olha que coisa linda, ainda tá abrindo. Ela vai ficar bem amarela, bem assim, amarelo gema mesmo, quase laranja, igual tá na foto. Ela fica bem mais amarela. Ainda tá abrindo, olha. Tem bastante botãozinho aqui ainda se formando, mas olha que interessante, e ela já tá soltando o perfume dela aqui. Então é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês aí o que acontece aqui, né? No dia a dia, é normal acontecer isso, mas se você tem aí uma planta, né? Uma vanda, uma vandácea, independente do porte dela, se ela é uma micro, se ela é uma mini, se ela é uma vanda gigante, se ela perde a ponteira, ela sim continua, desde que você corra, né, seque. Aqui tava bem podre, assim, até cheirando ruim. Aí eu peguei papel toalha, coloquei bem aqui como se fosse um cotonete, sequei bem. Aí eu pinguei umas gotas de própolis. Deixa eu mostrar desse lado para aparecer mais a claridade. Por isso que ela tá com a ponteirinha escura assim, olha, porque o própolis ele mancha, né? Aí coloquei bastante própolis. E não molhei por um bom tempo as folhas de cima, só molhava as raízes. E agora ela tá me presenteando com uma floração linda, com uma raiz linda e agora uma bebezinha lá embaixo. Essa vanda é bem antiga que eu tenho, até ela tem aqueles pingentinhos que eu colocava, olha, para identificar a cor. Tá bem velhinho, sujinho, mas eu adoro essa vanda, ela é muito perfumada. Então é isso, pessoal. É fácil de cuidar, só que a gente tem que se dedicar, não assim, largar, né? Eu falo que a gente não adianta só ficar comprando planta, e a gente não adubar, a gente não cuidar, não regar certo, né? Cultivar em qualquer lugar, deixar a planta ficar debilitada. Aí quando a planta tá muito debilitada, que daí a gente corre pedir ajuda. Então, procure cuidar bem das plantinhas de vocês, tá? Não comprem em excesso, cuide do que vocês têm. Não é porque eu vendo, né? A Orquidária Dona Wanda vende plantas que eu vou falar para vocês, não, compre, vamos comprar bastante. Não, pessoal, se você tem pouco espaço ou bastante espaço, mas cuide dessas que vocês têm, porque tem plantas que vocês não vão achar mais para comprar. Uma dessas, um exemplo é essa daqui, olha. Todo mundo pergunta pra mim se eu tenho pra venda. Olha que cor mais fofa, é um laranja misturado com vermelho. Bastante gente pergunta se eu tenho essa planta. A gente não acha mais dessa planta para comprar. Então, às vezes, você tem aí um exemplar e você não cuida bem dele, deixa ele ficar debilitado. Às vezes não morre, mas fica lá caneludo, com as raízes feias, não limpa a raiz, não aduba, a planta não se desenvolve. E daí depois a gente entra em desespero. Ai, o que está acontecendo com a minha planta? Pessoal, é cuidar. É como se fosse um bichinho de estimação. A partir do momento que vocês decidem ter um hobby, cultivar plantas, elas também precisam de dedicação, cuidado, carinho. E eu chego aqui, eu pareço a louca das plantinhas. Eu chego aqui, eu converso. Esses dias, mas eu chorei, porque eu achei uma van. Deixa eu voltar lá atrás que eu vou mostrar para vocês. Aproveitar esse vídeo, vou mostrar para vocês a minha vanda Pachara gigante, porque eu tenho
a pachara, essa daqui, de tamanho porte grande. E eu tenho a pachara gigante de 3 metros, que tá enorme, olha só. Mas tá enorme, cheia de mudas aqui embaixo. Olha o tamanho dessas raízes. A raiz, o tamanho da raiz é mais comprida do que o tamanho do vegetal da própria planta. Vou afastar para vocês verem bem de longe. Olha isso, pessoal. Só que agora que eu reformei aqui o espaço, ela faz tempo que não dava flor. Aí mudei tudo aqui, né, o meu espaço no orquidário, e conversei com ela. Falei, olha, a senhora tá comendo e bebendo de graça, só na sombra e não me dá flor. Não vai dar para vocês verem, porque ainda tá bem no começo, mas ela tá com 3 hastes. É isso mesmo. Ela tá com 3 hastes, né? Já que eu reclamei que ela não dava flor, ela falou, agora você vai ver. Eu vou soltar 3 hastes. E se ela não soltar mais, viu? Porque como ela é uma vanda gigante, ela tem bastante mudas. E é bacana essas vandas bem toceradas, quando a planta mãe solta a haste, as mudas também soltam haste. Então é isso, pessoal. Mostrei aí pra vocês mais um pouquinho do meu cultivo, mais uma dica. Dá sim pra correr, salvar a plantinha, se acontecer isso de apodrecer o miolo, tá bom? Pessoal, gostou desse vídeo? Curte, compartilhe, é muito importante. Deixa seu like, deixa seu comentário. Se vocês ainda não seguem o Orquidário Dona Wanda em outras redes sociais, convido vocês a participar da nossa página do Instagram e a nossa página no Facebook, tá ok? Beijos, pessoal, até o próximo vídeo.